Fala galera, Laerte Viana na área hoje para falar a respeito da situação inusitada, até certo ponto delicada que vivia Jailton Almeida, Jailton Malhadinho, que estava sem saída dentro da elite do UFC, mas agora as coisas se encaminharam, coisas boas, a sorte sorriu para o baiano. Eu já vou explicar tudo aqui para vocês, então deixa o like no vídeo, por favor, não custa nada, ajuda demais o trabalho do amigo aqui, se inscreva no canal para a gente continuar crescendo e alcançar mais pessoas. Essa semana está recheada de entrevistas exclusivas, então, por favor, retribuam apenas fazendo isso para o algoritmo entender que vocês apoiam o conteúdo aqui, engajando e comentando. Obrigado pela moral, vamos para a resenha. Malhadinho lutou pela última vez em janeiro, passou o carro em Spiva, que está desde então tentando retornar às atividades, está saudável pedindo luta, mas não consegue. O desespero era tanto que ele se colocou à disposição de voltar a bater 93 quilos, descer para os meio pesados, até tentou cavar uma disputa de cinturão contra Magomed Ankalaev, sem sucesso. Nos pesados a situação era bastante difícil, porque o Jon Jones estava empacando a vida de todo mundo, até oficialmente pendurar as luvas agora no mês passado. Tom Aspinall foi promovido a campeão linear e nesse meio tempo também estava irritado com a demora para resolver sua situação, até chegaram a cogitar um namoro dele com o Malhadinho, falaram que iriam se enfrentar, mas também não ganhou vida. Para ser sincero, eu realmente acreditei que o Malhadinho poderia ganhar esse title shot contra o britânico, porque só tem ele e o Ciryl Gane na posição de desafiantes, e o francês não tá muito afim de treinar nos últimos meses, virou ator, estava fazendo filme, não atravessa a boa fase, e o campeão linear já disse publicamente que não gostaria de enfrentá-lo. Acontece que, como todo mundo tá careca de saber, o que manda de fato dentro do Ultimate é a grana, money no bolso, e o que tudo indica é que teremos uma disputa de cinturão, um clássico europeu pelo título dos pesados. Ou seja, Malhadinho voltaria a estaca zero, ficaria numa decisão difícil porque só dois nomes ali da elite fariam sentido no atual momento. Curtis Blaydes, que o venceu em março de 2024, seria uma revanche, ou Alexander Volkov, que no início do ano, no primeiro semestre, protagonizou uma das maiores arregadas da história recente do UFC. Falou publicamente que preferia ficar parado sem lutar do que topar encarar o baiano. Aliás, aqui vai uma informação de bastidores. O que eu ouvi de uma pessoa próxima, de um brasileiro próximo ao Volkov, é que o cara estava realmente ruim da cabeça, desmotivado, perdeu o tesão em atuar, pensou até em pendurar as luvas após a luta recente que ele fez em dezembro, perdeu numa decisão pra lá de controversa contra o Ciryl Gane. O cara realmente desmotivou, pensou em abandonar o esporte, ficou um tempo sem treinar. Até tentaram casar ele no início do ano contra o Malhadinho, não deu certo, mas parece que agora finalmente as coisas estão se ajeitando e o detalhe principal, esse duelo pode ganhar vida no Brasil, o que seria melhor ainda. No início da semana, Volkov surpreendeu a todos ao durante uma entrevista ao site MMA Junkie em se colocar à disposição de enfrentar o Malhadinho. Disse que agora mudou de ideia e explicou. Abre aspas. Ouço falar muito do Jailton Almeida. Talvez faça sentido lutar com ele porque somos candidatos ao cinturão. Agora parece ser uma luta interessante para mim. Falamos sobre essa luta diversas vezes e eu não tinha certeza se era o melhor momento por conta da minha pausa nas férias, onde fui visitar a Rússia. Na ocasião, Jon Jones lutava e eu não via motivos para lutar contra o Almeida. Mas agora talvez essa luta faça sentido, porque ele é um dos favoritos a lutar pelo título. Pensei em lutar no Brasil. Talvez seja uma boa localização para mim e para ele. Quando ele diz sobre lutar ao Brasil, está se referindo ao Fight Night que está sendo trabalhado para acontecer no dia 11 de outubro no Rio de Janeiro. Não é oficial, não tem nada confirmado, então calmem, não comprem passagens, nada do tipo. Quando tiver uma oficialização, alguma atualização concreta, eu volto aqui para informar vocês. Malhadinho, esperto como sempre, não perdeu tempo, rapidamente foi para as redes sociais e disse que agora tá animado, boas notícias, pediu pro UFC, pro Dana White, pros matchmakers casarem essa luta logo. E de fato, agora estão com a faca e o queijo na mão para resolver dois problemas numa tacada só. Primeiro é desempacar a elite dos pesados e já definir o próximo desafiante. Seria o último passo antes do cinturão. Por coincidência, a previsão é que Tom Aspinall e Ciryl Gane se enfrentem no 320, que vai acontecer dia 4 de outubro, uma semana antes desse card que está sendo trabalhado para rolar no Brasil. Ou seja, timing perfeito para o campeão e para o desafiante. Vão lutar basicamente na mesma época. Se o Aspinall confirmar o favoritismo e se manter no topo, já diz que quer ser ativo, recuperar o tempo perdido. Ficou parado aí um ano sem poder lutar. Diz que quer fazer pelo menos 2 exibições em 2025. Mas mesmo que não role agora, pelo menos para o início do ano que vem, 2026, já está definido. Outro problema que seria resolvido é encontrar uma luta forte mediaticamente, que faça sentido para liderar esse suposto evento no Brasil. Eu continuo acreditando que Charles do Bronx seria a melhor opção, mas talvez seja muito mais um pensamento desejoso do que uma realidade,
porque o Charles está voltando de um nocaute brutal, né? Que ele acabou sofrendo, talvez demore um pouco mais para retornar. Maurício Ruff é outro candidato, faria sentido contra o Michael Chandler. O difícil é convencer o americano, que parece que não está muito afim. Renato Moicano, bastante popular, também poderia encabeçar um evento, mas ele mesmo tem falado, é difícil a organização colocar um cara vindo de 2 derrotas para ser o main event. Malhadinho versus Volkov resolve o problema, porque além de ser um duelo dos pesados, o que naturalmente chama mais atenção do público médio, é uma luta que tem muita importância, define o próximo desafiante da divisão. A única, entre aspas, ressalva é que a última vez que o Malhadinho foi protagonista de um card no Brasil, a imagem deixada para os fãs não foi das melhores, a galera pegou no pé dele. Em novembro de 2023, quando amassou o Derrick Lewis durante 25 minutos, mas não conseguiu finalizar. Os rounds finais foram mais arrastados e o público acabou não gostando muito. Já disse aqui outras vezes e repito, acho besteira essa chuva de críticas que ele recebeu. Não vi falha do Malhadinho, mas já entendi e aceitei que eu sou minoria nesse caso. Ok. De qualquer maneira, dessa vez o cenário é outro e o jogo é muito favorável para o Jailton, porque a defesa de quedas não é nem de longe um dos principais pontos do jogo do Volkov. Só o Curtis Blades o derrubou 14 vezes e até o Cyril Gane, que é alérgico à luta agarrada, o colocou para baixo 2 vezes. Acrescenta aí que o russo já foi finalizado 3 vezes no MMA. Se por um lado a notícia pode ser considerada ruim, porque aí fica evidente que o Malhadinho não vai receber o title shot na sequência e existia essa expectativa, por outro é muito boa, porque finalmente a sua carreira volta a andar, né? Russo topou, parece não ter mais volta. Os dois lados aceitaram, cabe ao UFC agora fazer acontecer, tirar do papel. Portanto, 2 perguntas aqui para vocês. Volkov versus Malhadinho é de fato a luta a se fazer no momento? É a mais interessante? Vocês gostariam de ver e quem seria o favorito? Pergunta número 2. É o casamento ideal para liderar esse suposto card que está sendo trabalhado para acontecer no dia 11 de outubro no Rio de Janeiro? É a luta que vocês gostariam de ver como atração principal ou preferem outra opção? Se sim, qual? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, porque é muito importante. Se inscrevam no canal e fiquem ligados, muita coisa bacana vindo por aí. Como eu disse, a semana recheada de entrevistas exclusivas e não para por aí, tem mais conteúdos especiais. Charles do Bronx deve passar por aqui nas próximas horas, então fiquem ligados, eu conto com o apoio de todos. Tamo junto.